Saudações calorosas a todos os fiéis inscritos, sejam todos bem-vindos ao Centro de Explicação Online MOS. Meu nome é Fernando Luiz Candanga, sou o vosso professor e hoje estou aqui para resolver o exame de História 2023. Bom, temos aqui 60 questões, para quem vê de longe pode ser algo muito difícil, mas a maior parte das questões aqui foram repetidas, não é? Então, são muito fáceis de resolver para quem já resolveu os exames de 2021-22, tá bom? Meu conselho é o seguinte: se você quer se preparar da melhor forma para poder fazer o exame de admissão, resolva os 3 últimos exames, tá bom? Não pegue exames de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Bom, eu acho desnecessário, é um ponto de vista particular. Acho desnecessário, por quê? Porque com o tempo a dinâmica vai mudando. A forma como eles elaboram os exames, os exercícios é de acordo com o sistema de educação atual. Bom, não vou aprofundar muito esse assunto. Vamos logo à resolução do exame. Peço por favor para se inscreverem no canal. É um favor mesmo que estou a pedir, porque até agora estou a produzir conteúdo gratuito. Não ganho absolutamente nada com isso, tá bom? Quem quiser fazer parte do grupo exclusivo é só escrever o seu contato aí. Meu contato é 841231195 ou 867395201. Manda sua mensagem lá no WhatsApp. Eu terei o maior prazer em te responder e satisfazer a sua dúvida. E posso também te adicionar no grupo do WhatsApp, é claro, a termos e condições para tal, ok? Historiografia. A África não é um continente histórico. Ela não demonstra nem mudança, nem desenvolvimento. Esta frase pertence a... Bom, a frase pertence ao Hegel, tá bom? Pertence ao Hegel. Então, para quem vê de fora essa informação, pode pensar que o Hegel é um psicopata, é uma pessoa abominável e muito mais. Mas naquela visão, naquele período, estamos a falar do período do iluminismo, não é? Passando também para o positivismo, idem do Augusto Comte. Temos o quê? Temos aí os ideais muito científicos de todos os assuntos. Nós temos uma visão muito científica, muito de demonstrações, muito de procurar documentos que justificam isso. Então, de acordo com eles, com os iluministas, não é? De acordo com os iluministas, considerar-se-ia história a todo registro que se tem certeza acerca dele, tá bom? Um documento que seja escrito. E nós sabemos que a África tem pouco documento escrito, principalmente a África subsaariana, essa que está abaixo do deserto de Saara, tá bom? Então, o que acontece aí é que naquele período era normal ouvir isso, tá bom? Tanto é que, de acordo com estes iluministas, os africanos, principalmente o Hegel, os africanos mereciam uma outra ciência, que não fosse uma outra disciplina, aliás, que não fosse tão científica, tão importante como a história, para poder justificar o desenvolvimento dos seus povos, tá bom? Então foi daí que surgiu a antropologia, tá bom? Yeah. Vamos, então, aí temos o quê? Temos o Hegel, é o autor dessa frase aí. Temos o Mark Bloch. Quem foi Mark Bloch? Mark Bloch foi e justamente, juntamente com Lucien Febvre, foram os criadores, não é? Os fundadores da escola de análise, não é? E eles levaram o ensino ou a aprendizagem de história a ter um nível muito mais avançado, tá bom? E esse estudo foi continuado por Fernando Braudella mais adiante, onde ele separou o tempo histórico e muito mais em 3 fases. Temos o curto, médio e longo prazo, tá bom? Então, Donald Trump nem faz parte do momento, não pode fazer parte de conteúdo histórico assim, tá bom? Os assuntos dele são jornalísticos, como diria o Fernando Braudel, a curto prazo, tá bom? Temos o Heródoto, que é o pai da história. Vamos avançar. Número 2. Método crítico em história compreende 2 principais operações, que são, bom, quais são estas tais operações? São a crítica interna e a crítica externa. Crítica que é feita internamente, tá bom? Crítica que é trabalhada de forma cavada, assim, dentro, não aquela que é somente observada de fora, não. Estamos a falar da crítica interna, nós trabalhamos de uma forma
submergimos na informação, nos documentos que nós possuímos, tá bom? Submergimos, não, imergimos. É língua portuguesa, tá bom? Então, aí temos o quê? Temos a crítica externa ou de autenticidade, não é? Que já de verificação acerca mais ou menos da credibilidade do documento, a verificação da datação e muito mais. Essa é a crítica externa. A crítica interna, aquilo que eu estava a dizer, emergir, credibilidade da informação, verificar se aquilo que está dentro do documento é realmente verdade ou constitui verdade ou não. Tá bom? Vamos avançar. Número 3. Das historiografias que se seguem, as antigas são, bom, as historiografias antigas, vamos lá. Temos primeiro a historiografia romana, assim como a grega, foram antigas. A historiografia judaica foi antiga. E temos também a historiografia cristã antiga. Porque a cristã, temos aquela cristã já no período da Idade Medieval, temos aquela cristã antiga, tá bom? Então, pelo que eu me lembro, são essas quatro historiografias que são antigas, tá bom? E de salientar que historiografia é o registro sistemático das informações contidas em documentos históricos de um determinado lugar, num determinado período, tá bom? É a análise da história, de uma forma clara, é a escrita da história. História, que é exatamente a parte da história, a grafia, que é a escrita. A escrita da história é historiografia, tá bom? De forma rasgada, cuidado. Então, aí a alternativa correta que estou a ver é a linha... Na linha A, a historiografia cristã, tem que ser cristã, não pode ser aquela da época romana, tem que ser cristã antiga. Na linha B temos as cosmogonias, não, com certeza que não fazem parte. Temos historiografia romana, temos cristã e historiografia marxista. Isso aí foi muito depois, a historiografia marxista foi depois. Até não foi exatamente considerada assim como uma historiografia, foi um momento apenas histórico aquele. Não tem-se muitos documentos capazes de criar uma historiografia daquela época, tá bom? Não houve um marco grande, claro que ele trouxe uma visão diferente dos fenômenos sociais através daqueles critérios de produção que ele separou, socialismo, não é? A transição do socialismo utópico para o socialismo científico feita por ele, Karl Marx, não é? Mas com certeza que a historiografia marxista não faz parte das historiografias antigas, tá bom? A alternativa mais correta é a linha C, número 4. O historiador que aplicou à historiografia o modelo de ciclo. Bom, este foi da Roma Antiga e olha só, um grande africano considerado pai da história usou-se das ideias dele, não é? Para poder transformar, organizar, estruturar e trazer informações mais concisas e claras. Bom, esse diz o seguinte, conduzindo à concepção segundo a qual a história é um conhecimento geral daquilo que se repete, não é? Daquilo que se repete, um ciclo, tá bom? Que obedece a leis, por isso suscetível de previsão. Suscetível de previsão quer dizer o quê? Quer dizer que se aconteceu isso, provavelmente daqui a um tempo fulano pode acontecer coisa fulana, tá bom? Quem já clarifica isso é o Ibn Khaldun, o pai da história em África, considerado por alguns, não é, historiadores. Ele diz o seguinte, os povos mais fortes, não é, prevaleciam durante um determinado tempo em zonas favoráveis, não é, durante 3 gerações, e aparecia um povo que era mais forte que eles e lutava, expulsava esse povo, não é, ocupando o seu lugar. Então, depois de 3 gerações, aparecia um que era mais forte, trocavam. Então, era algo cíclico, tá bom? Vamos avançar. Vamos. No século XV,
A alternativa correta é Tito Livio, tá bom? O Tácito, assim como Políbio, são da historiografia romana, esses estudos. O Heródoto, o da historiografia grega, não é? Juntamente com o com Tucídides. Queria me esquecer desse nome muito importante. Uau. Número 5. No século XV, os europeus começaram o contato com a África ao sul do Saara, África subsaariana, havendo por isso, a partir dessa altura, uma produção considerável de fontes escritas. Exatamente, a primeira chegada dos europeus foi no século XV. Está claro isso? Está claro. As viagens feitas por aqueles senhores, os burgos, os senhores de negócios, aqueles que estavam à procura de um caminho para a Índia, para poderem encontrar especiarias lá, para poderem fazer trocas comerciais, levarem os produtos para irem vender na Europa e fazer dinheiro. Esses burgos saem de onde? Esses burgos saem exatamente daquele período do feudalismo, que eram trabalhadores lá, depois fugiram dos campos, foram começar a fazer negócios na cidade e os negócios começaram a ganhar grandes proporções e que eles sentiram a necessidade de começar a fazer transações internacionais e o lugar que eles mais ambicionavam era a Índia. Então começaram a cavar caminhos para a Índia, procuraram caminhos que lhes dessem até a Índia e com isso o grande Vasco, primeiro foi o Diogo Cão, quer dizer, um dos primeiros, né? Foi o Diogo Cão que terminou em Angola. Não é? O homem que descobriu Angola, se aparecer isso aí na prova, se escreverem que foi o Diogo Cão. Uau, nome bonito. Além do Diogo Cão, temos o Bartolomeu Dias, o homem que foi terminar no Cabo da Boa Esperança. Ele pensou que tivesse chegado nas Índias, aí no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Coitado dele. Mas quem verdadeiramente chegou na Índia foi o Vasco da Gama, o homem que descobriu o caminho para a Índia, tá bom? Ele bateu novamente em Angola, bateu em praticamente a maior parte dos países que estão na costa, não é? Que estão na costa pacífica, deu a volta, entrou já no Oceano Índico, na costa Índica, bateu, chegou primeiro, passou vamos lá, de Inharime, que foi o primeiro lugar onde ele bateu, foi passar também da ilha de Moçambique. Depois disso, continuou a sua viagem para as Índias, tá bom? Então, chegado lá nas Índias, ele fez o que ele queria fazer, depois voltou e tal, depois começou já a expansão e muito mais. Sobre esse assunto eu vou falar quando já estivermos a falar da história de Moçambique, tá bom? Então, essa produção é principalmente obra obra com certeza de mercadores, tá bom? Foi de comerciantes. Aqui estamos a falar do quê? Da chegada dos árabes, foram de comerciantes árabes. Se fosse, por exemplo, se estivesse a falar dos portugueses, dos europeus, aliás, teríamos o quê? Teríamos comerciantes europeus ou mercadores europeus, tá bom? Então, as primeiras viagens não foram viagens de colonização ou de missionários, como aparece na alternativa B. Os missionários foram mandados muito depois para poderem doutrinar os povos, fazer com que eles estivessem submissos, tá bom? Temos a linha C, as primeiros para as aventuras de europeus, com certeza que não. Primeiros historiadores de África, com certeza também que não tivemos historiadores naquela época, tá certo? Então, a alternativa mais correta é da linha A, comerciantes árabes. 6. As sub-regiões africanas. Deixa eu ver o tempo. O tempo já se foi, mas vou tentar ser flexível. As sub-regiões africanas são caracterizadas por uma generalizada ausência de fontes para o período antigo. Estamos a falar da antiguidade, não é? Desse grupo excetuam-se, as regiões que com certeza não tiveram problemas com fontes, fazem parte da África do Norte, tá bom? Fazem parte da África do Norte. Apesar de que a Etiópia também tem algumas fontes, mas eu prefiro arriscar na África do Norte. Alguns países também da África Oriental. Só que, enfim.
Vamos com a África do Norte. O Egito é um dos países mais grandes em termos de fontes escritas. Então, vamos ficar mesmo com a África do Norte, tá bom? Número 7. A corrente historiográfica que privilegiou a diversidade das fontes. A diversidade das fontes. Diversidade das fontes. Aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Escola de análise, tá bom? Onde tivemos aqueles dois senhores, o Lucian Febvre, assim como o Mark Bloch, tá bom? Então, vamos avançar, vamos terminar. Diversidade das fontes e a promoção da interdisciplinaridade. Estamos a falar do quê? Da ligação de outras ciências com a história, de outras ciências humanas, assim como outro tipo de ciências que não eram humanas, com a história. Então, as demais ciências sociais recebeu o nome de, com certeza, escola de análise. O positivismo foi uma escola em que privilegiava-se muito a questão de fontes, apresentação de fontes, estava um pouco ligada àquela corrente do iluminismo, tá bom? Então, o positivismo, com certeza que não foi. Temos história total, estruturalismo, com certeza não são. A alternativa mais correta é escola de análise, tá bom? Vamos agora mergulhar na história geral. Uf. Número 8. A era pré-histórica pode ser dividida sequencialmente em 4 períodos. A era pré-histórica. É importante nós falarmos da era pré-histórica. Por quê? Porque daí nós conseguimos ver a grande divisão da história, do período histórico. O período histórico ele começa exatamente por volta dos anos 3500, não é? Isso aí antes de Cristo, aonde? Na Suméria, com a invenção da escrita. Com a invenção da escrita, a primeira escrita que foi inventada, a escrita cuneiforme, na Suméria, tá bom? Suméria que fazia parte da Mesopotâmia, certo? Então, tudo que vem antes da invenção da escrita chama-se pré-história. Tudo que vem depois da invenção da escrita chama-se período histórico. Então, período pré-histórico é tudo que vem antes dos anos 3500 antes de Cristo, tá bom? Então, o que nós temos aí primeiro é o Paleolito, é a primeira parte da história, com certeza é a primeira parte. Temos o Paleolito, que é o período da pedra lascada, tá bom? O período da pedra lascada, idade de pedra, como muitos dizem, tá bom? Então, depois do Paleolítico, temos, é claro, uma outra estruturação, não é? Uma outra organização. Temos o Mesolítico. O Mesolítico é o período que já a pedra estava a tentar se organizar, ou mais ou menos tornar-se um pouco próxima já da estrutura atual, que era exatamente já a idade já do Neolítico, tá bom? Que é a idade já da pedra polida. Idade da pedra, mas não era uma pedra normal, era uma pedra já polida. Então, depois da idade da idade da pedra polida, temos a fase já dos metais, tá bom? Então, essa é a estruturação, essa é a organização. Temos primeiro o Paleolito, temos o Mesolítico, temos o Neolítico e por fim temos a idade dos metais, tá bom? Por que é que não pode ser Neolítico primeiro? Porque primeiro tem que vir o Paleolítico. Neolítico significa neo, a expressão neo significa novo, tá bom? O meso significa meio. Então, onde é que temos Paleolito e Mesolito? Também na alternativa D. Neolítico, depois Idade do Ouro. Com certeza não. Primeiro foi Idade dos Metais. A alternativa mais correta é da linha A. Upa! Piu! Tiro na cara. Número 9. Antes da descoberta da agricultura, não havia diferenciação social. Porque, antes da descoberta da agricultura, porque não havia excedentes, senhores. Não havia excedentes. Está claro isso. Não havia excedentes. O que acontece? Com a invenção, com a descoberta daquilo ali, da agricultura, começa já a haver excedente. Com o excedente, a necessidade de aparecer alguém a controlar aquele excedente, tá bom?
Então, é, havendo necessidade de alguém para controlar aquilo ali, já há necessidade de ter-se um líder, alguém, por exemplo, para poder controlar as épocas chuvosas, a época de frio, controlar toda a produção, saber quando é que esteve e tal, essa separação muito mais. Então, é daí onde já há necessidade de haver um líder, tá bom? Então, antes disso, com certeza que não há espaço para isso. Antes de haver algum incidente muito mais, não é? Então, diz, antes da descoberta da agricultura não havia diferenciação social, porque, vamos ver, a alternativa A, não havia excedente para ser expropriado, é uma candidata, apesar de não estar muito correta, vamos lá. B, não havia classes sociais, não faz sentido, porque estamos a falar exatamente da diferenciação social, não havia, antes da descoberta da agricultura, não havia diferenciação social porque não havia classes sociais. Não. C, porque a divisão do trabalho era com base no sexo e na idade. Essa é a mais correta, é a mais bonita, senhores. Não é? Naquele momento, a divisão do trabalho era de acordo com o sexo e de acordo com a idade. Os homens iam à caça, não é? Os homens trabalhavam para trazer a carne, enquanto que as mulheres trabalhavam na recoleção. Isso aí estamos a falar dos povos primitivos, os povos nômades. D, caça e recoleção eram atividades básicas. Também pode ser, tá bom? Mas prefiro arriscar na alternativa C, apesar de que a linha A também é um bocadinho bonita, mas já vou arriscar na alternativa C. Quem tiver a resposta mais correta, daí peço para colocar nos comentários. Vamos avançar. 41, o tempo está mesmo agressivo. Vamos avançar, vamos avançar. Número 10. Pinturas e gravuras da fase final do Neolítico. Idade da pedra polida, senhores. Idade da pedra polida. Neolítico significa isso aí, tá bom? Então, estamos a dizer que o quê? Pinturas e gravuras na fase final do Neolítico encontradas em África, Ásia, América, Austrália, não é? E na Europa são designadas por, claro, são pinturas rupestres, não é? A arte gótica com certeza que não é arte, assim como a arte primitiva, unilítica, não. É arte rupestre, senhores, arte rupestre. Aqueles bonequinhos que eram desenhados para representar mais ou menos as lutas, os animais, as crenças que os povos tinham daquele período da Idade da Pedra Polida. Temos, não é? Temos as pinturas rupestres. Aqui em Moçambique também temos algumas em Manica e em Niassa, se não me engano. Manica e Niassa, por aí. Se não me engano, mas Manica que tenho certeza, tenho certeza. Vamos avançar. Temos o número 11. Dos três movimentos que configuram a reforma religiosa, não é? O calvinismo defendia. O que defendia o calvinismo? Bom, senhores, o calvinismo, ele defendia que tudo provém de algo que foi predestinado, algo que foi configurado desse jeito. Um ser superior definiu daquele jeito. Eu não sei se consigo transformar isso aí em palavras fáceis para que vocês consigam perceber, não é? Mas vamos ler as alternativas. Com certeza com isso vou achar um português mais bonito que o meu. Bom, a salvação pela fé e não pelos bons atos, com certeza que não. A teoria de predestinação, com certeza que era isso. O calvinismo era isso, não é? Mas vamos ver a alternativa C. A salvação pela fé e pelas boas ações. Não. Igrejas sem imagens. Não. O calvinismo era a teoria da predestinação, não é? Vamos avançar. Número 12. As principais classes sociais no período de transição do feudalismo, não é? Estamos a falar já da idade medieval, do feudalismo ao capitalismo. Feudalismo,
campo. Capitalismo, indústria, não é? Dinheiro. Quando estava-se a começar já os burgos, depois de terem saído do mato para poderem fazer aqueles negócios e depois se transformaram naquela classe da burguesia. Muita gente pensa que burguesia é porque nasceram ricos, mas começaram daí dos burgos, saíram do campo, começaram a fazer negócios, começaram a ter muito dinheiro e com base naquele dinheiro eles tornaram-se uma grande classe na sociedade, a classe da burguesia, tá bom? E foram eles que fomentaram a maior parte das revoluções que aconteceram na Europa a partir do século XVII. Temos duas, puritana e gloriosa, na Inglaterra. Depois disso, tivemos a grande revolução do século XVIII na França, não é? E muito mais, certo? Vamos lá. Então, está-se a dizer que o quê? As principais classes sociais no período de transição, quando estávamos a sair do feudalismo ao capitalismo, não é? Então, nós estamos a falar exatamente do período do feudalismo. E nem estamos a falar do capitalismo, estamos a falar do período de transição. Muita gente acaba fazendo confusão aqui nessa pergunta. Por quê? Porque pensam que é feudalismo só. Não, 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 não. Bom, naquela época, vamos logo à resposta, né? Naquela época tínhamos o quê? Tínhamos em primeiro lugar, a igreja como sendo líder. A igreja era líder, estava em cima de tudo, a igreja, tá bom? Por isso que os papas faziam e desfaziam. Depois disso, Martinho Lutero fez aquela reforma. Depois houve aquela contra-reforma com aquelas perseguições aos protestantes, aqueles assassinatos e muito mais que foram definidos no Concílio de Tronte, exatamente, onde tivemos como formas de castigo a Inquisição, o Index e a Companhia de Jesus, tá bom? Então, era clero que era a classe dos papados, dos líderes da igreja. Segundo, tínhamos o que? A nobreza eram os reis, tá bom? Tínhamos os reis lá. E por fim, tínhamos o Estado, o terceiro Estado, tá bom? Então, a alternativa mais correta, mais bonita, mais clara, é a alternativa B. Apesar de que a alternativa D também é bonita, não é? Temos o quê? Temos a burguesia aí. Só que a burguesia já vai surgir já lá depois do capitalismo, quando o capitalismo já havia iniciado. É onde temos a burguesia, não é? Antes disso, não podemos colocar a burguesia. Então, todas as alternativas com burguesia, com certeza que não fazem sentido algum, tá bom? Porque os burgueses, aquilo que eu estava a dizer, saíram, eram os burgos, aqueles que trabalhavam lá no mato, lá, tá bom? E depois saíram, ainda eram apenas pequenos comerciantes, era antes de se formar a classe da burguesia, tá bom? Número 13. Na luta pela melhoria das condições de trabalho, os operários fundaram a primeira organização internacional. A primeira internacional. Bom, a primeira internacional ela foi fundada exatamente no ano de 1864, senhores, não é? Então, esses outros anos aí não fazem sentido, tá bom? Não fazem sentido. Por que não fazem sentido? 1914 foi o início da Primeira Guerra Mundial. Não faz sentido porque aí estamos a falar ainda do período da Revolução Industrial, a segunda fase, tá bom? Depois temos o quê? Temos 1919, senhores, foi depois da Primeira Guerra Mundial. Aí foi o ano em que foi realizada aquela cimeira, para me esquecer, onde declararam aquelas sanções à Alemanha por causa dos danos causados na Primeira Guerra Mundial, não é? Estou a me esquecer, mas logo que eu me lembrar de dizer, 45 foi o fim da Primeira Guerra Mundial, então não pode. Temos 1864, que é a alternativa mais correta aí. Vamos. Número 14. O clima de desconfiança entre as potências imperialistas conduziu ao desenvolvimento de uma política de alianças, os blocos militares, dando origem à formação de dois blocos militares. Quais eram? Tínhamos a Tríplice Aliança e tínhamos a Tríplice Entente. Aí o que conta nem exatamente você saber se era Tríplice Aliança ou era Tríplice Entente, tá bom? Então, nós já podemos de imediato eliminar a alternativa D, porque temos
Entente em 1917, não pode ser. A formação do bloco da Tríplice Entente foi com certeza antes do começo da Primeira Guerra Mundial, não é? O que ocasionou, para aproveitar a oportunidade, o que ocasionou o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do Arquiduque Ferdinandes, não é? Vamos avançar. Então, 1917 foi o ano em que não foi o ano com certeza, porque foi o ano da revolução russa, não é, liderada por Vladimir Lenin, revolução dos bolcheviques. Não pode ser. Então vamos ver a alternativa A. Temos que a Tríplice Aliança em 1882 e a Tríplice Entente em 1904. Eu me lembro desses anos, só que não sei exatamente se foi 82 a Tríplice Aliança, não é? Mas vamos ficar exatamente com 82, tá bom? Porque 1870, não, está um bocadinho distante, Esse período ainda estava a terminar a unificação da própria Alemanha, não é? Que era a Prússia naquele período. Foi unificada pelo Otto von Bismarck, não é? 1904 não pode, é muito próximo, não é? Então não pode ser. De salientar, Tríplice Aliança, nós tínhamos a Alemanha, tínhamos a Itália, tínhamos uma outra potência que estou a me esquecer. E na Tríplice Entente tínhamos França, tínhamos Bélgica, tínhamos Inglaterra. Eram esses 3 países, ok? Vamos avançar. Vamos ficar com a alternativa A, número 14. Número 15. Opa, o tempo está a ir mesmo. O tempo não está de brincadeiras. Essa aula vai ser muito comprida. Vamos me desculpar muito. Número 15. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, desenhou-se um novo mapa político da Europa, como resultado do desmembramento de alguns estados e independência de outros, cujos exemplos são, esses desmembramentos dos estados aconteceram exatamente, não é, no Império Austro-Húngaro, não é, no Império Austro-Húngaro, depois daquele problema do início da Primeira Guerra Mundial, não é? O Império Austro-Húngaro teve que ter uma outra configuração no mapa, assim como tivemos também a independência de Bruxelas. A independência de Bruxelas foi exatamente logo depois ao término da Primeira Guerra Mundial. Número 16. A Conferência de Belgrado, que deu origem ao movimento dos não alinhados, teve lugar em Jugoslávia, sob iniciativa dos seguintes líderes. Essa Conferência de Belgrado, ela foi liderada, não é, por Indira Gandhi, na Índia. Tivemos o Kwame Nkrumah, de Ghana, não é? E temos Hugo Chávez, da Jugoslováquia. Essa Conferência de Belgrado esteve dentro daquele leque de conferências onde tivemos também a Conferência de Bandung, também, não é? Essas conferências foram conferências dos não alinhados, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial tivemos o mundo dividido em 2 partes, onde tivemos o quê? Onde tivemos os que apoiavam os Estados Unidos, o Ocidente, e tínhamos os que apoiavam a Rússia, tá bom? Então, tínhamos o mundo dividido em 2 partes. Tínhamos essas 2 potências que estavam em Guerra Fria. Então, os países diziam, eu preciso que você siga-me, esse outro país também precisa que você siga-me. Então, foi exatamente nessa senda que nós conseguimos alcançar a nossa independência, porque nós nos unimos à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é exatamente a antiga Prússia, depois Rússia, depois União das Repúblicas Soviéticas, depois Rússia de novo agora, tá bom? Vamos avançar. Falei muito no princípio, o vídeo está a ficar longo. Opa, desculpem. Número 17. Avançando, número 17. A crise econômica iniciada nos fins de 1929. A crise econômica foi tida também como Grande Depressão
e que foi ocasionada por causa da superprodução dos Estados Unidos, tá bom? Yeah. Então, iniciada nos finais de 1929, nos deu nos Estados Unidos da América e que se fez sentir em todo o mundo, teve como principais manifestações, as principais manifestações dessa crise econômica foram as seguintes, vamos tentar ver: retenção de produtos em estoque, baixa de preços, falência de empresas e queda de valores das ações. Pode ser. Vamos tentar ver se existe uma outra mais correta, tá bom? Vamos. Superprodução. Superprodução com certeza que foi. Temos falência das empresas e há algumas e queda de valor das ações. Ok. Vamos ver outra alternativa. Essa também pode ser. Mas eliminamos a alternativa A já por falta da superprodução. Aquilo que eu vos disse, superprodução obrigatoriamente deve participar aqui, deve estar nesse leque dessas manifestações que mostraram que estava assim em crise, tá bom? Temos a retenção de produtos em estoque, superprodução e baixa de preços, com certeza não. Vamos para a alternativa B, baixa de preços, queda de valor das ações, com certeza. As ações de algumas empresas norte-americanas perderam o seu valor. E por fim tivemos a superprodução. A alternativa mais bonita aqui é da linha D, tá bom? Bom, número 18. No fim da Segunda Guerra Mundial, foi tomada uma organização internacional, uma organização internacional com o objetivo principal de criar uma colaboração política, econômica e cultural entre os povos. Esta organização foi, no fim da Primeira Guerra Mundial foi a Sociedade das Nações, é claro, e que Hitler foi sair da Sociedade das Nações, é claro, tirou a Alemanha no ano de 1933, exatamente quando ele ascendeu ao poder. Organização Mundial das Nações não, Sociedade das Nações Unidas não, com certeza que foi a ONU, tá bom? A ONU foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, que veio substituir a Sociedade das Nações, garantir a paz mundial, tá bom? Número 19. O clima de conflito iminente entre os países capitalistas e os países socialistas levou à criação de dois blocos militares, respectivamente. Vamos tentar ver quais foram os blocos militares que foram criados. Temos a OTAN, que foi a NATO, e temos Cominform. Não, com certeza não. Plano Marshall não pode fazer parte. E na linha B temos Pacto da Varsóvia. Pacto da Varsóvia, sim, foi um dos blocos. Então, temos a NATO, temos Pacto da Varsóvia. Acredito que tenha sido realmente a alternativa de NATO e Pacto da Varsóvia, tá bom? De Varsóvia. Número 20. O desembarque da Normândia, conhecido como o Dia D. Uau! Pena que o tempo já foi. Não posso falar muito de D, mas foi muito importante. Marcou a viragem da Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados, exatamente a entrada dos Estados Unidos da América. Tá bom? Este evento deu-se exatamente no dia 6 de junho de 44, não é? Na França. Foi na França, deu-se na França, tá bom? Então, terminamos por aqui. A história da África havemos de ver no próximo vídeo. Foi um prazer ter estado convosco. Espero realmente que tenham gostado da aula. Detalhei bastante, a aula acabou ficando comprida. Eu sei. Vão me perdoar por isso. Eu sei que vão. E vejo-vos das próximas vezes. Comportem-se bem. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam de se subscrever no canal. Tchau.